Pessoal, hoje nós vamos falar sobre funções. Eu vou passar aqui a definição de funções. Essa é uma das definições mais importantes da matemática, porque funções você encontra na biologia, na geografia, na física nem se fala. Então funções na química aparece demais. Então essa definição aqui, dentre as definições da matemática, eu considero como uma das mais importantes. E a ideia dessa primeira aula é fazer com que essa definição fique clara na sua cabeça. Eu vou fazer 4 exemplos para detalhar essa definição. Ao final dos 4 exemplos, aí essa definição costuma ficar clara. Essa definição eu vou ler aqui pela primeira vez e depois vou ficar repetindo essa definição várias vezes. Entender essa definição, insisto, é fundamental. Entender a definição é 50% do caminho andado. A definição diz o seguinte: dados dois conjuntos A e B não vazios, chama-se função de A e B toda correspondência que associa todo elemento de A a um único elemento de B. Eu vou grifar essa parte aqui. Chama-se função de A e B toda correspondência que associa todo elemento de A a um único elemento de B. Primeiro exemplo. São dados aqui dois conjuntos A e B. Nós vamos criar uma correspondência que eu vou chamar de F de A para B. Então temos aqui dois conjuntos A e B não vazios, elementos de A, menos 1, 2, 3, 5, elementos de B, menos 3, menos 1, 0, 3, 4 e 5. A correspondência, que é a lei de associação, será a seguinte: a cada x do primeiro conjunto, nós vamos associar um y igual o dobro de x menos 1. Y igual a 2x menos 1. Ok? Então, vamos fazer as devidas substituições. Se x igual a menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1, menos 3. Se x igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Se x igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. E se x igual a 5, 2 vezes 5, 10, menos 1 seria 9, mas não tem. Vamos voltar à definição. Chama-se função de A e B toda correspondência que associa todo elemento de A a um único elemento de B. Essa definição garante o seguinte: não podem sobrar elementos em A, e cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. Veja, esse está associado a um único, esse está associado a um único, esse está associado a um único, mas esse aqui não está. Então, por esse aqui está sobrando, essa correspondência de A para B não é função. Então, por quê? Porque contraria a definição. F não é função. F não é função, pois, esse é o motivo, o elemento 5 que pertence ao conjunto A não tem, 5 que pertence a A não tem correspondente em B. Então, esse primeiro exemplo é para mostrar o seguinte: não podem sobrar elementos em A. E cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. Quer dizer então que se tirar o 5 aqui, passa a ser função? Passa. Se eu tirar o 5, agora não sobram elementos em A. E cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, esse foi o primeiro exemplo. Eu falei que são 4. Então, vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2. Novamente, dois conjuntos. Conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto B, elementos menos 1, menos 3, 1, 2 e 5. Novamente, nós vamos criar aqui uma correspondência que eu vou chamar de F de A para B. A lei de associação agora será a seguinte: a cada x do primeiro, nós vamos associar um y igual o valor de x ao quadrado mais 1. Y igual a x ao quadrado mais 1. Bom, fazendo aqui as devidas substituições, basta substituir, tá? Para x igual a 2, o valor de y é sempre o quadrado de x mais 1. Para x igual a 2, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Se x igual a 0, 0 ao quadrado dá 0, mais 1, 1. Se x igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2. E se x igual a menos 1 ao quadrado dá mais 1, 2.
Bom, vou repetir a definição de funções. Chama-se função de A e B toda correspondência que associa todo elemento de A a um único elemento de B. Aí eu pergunto para você, em aula presencial a gente pergunta, é normal a turma ficar dividida. Alguns falam que sim, outros falam que não. De A para B, é ou não é função? Chama-se função de A e B toda correspondência que associa todo elemento de A deve estar associado a um único elemento de B. É ou não é função? Bom, vejamos. Primeira pergunta, sobram elementos em A? Não, não sobram. 2 está associado a único? Sim. 0 está associado a único? Sim. 1 está associado a único? Sim. E menos 1 está associado a único. Então, f é função. Aqui nós temos uma função de A para B. F é função. Esse exemplo é para mostrar o seguinte, para reforçar o seguinte. A definição não impede que 2 elementos aqui tenham o mesmo correspondente. Ela não impede. Não podem sobrar elementos em A. E cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. Então, elementos diferentes aqui podem ter mesmo correspondente. Não tem problema. Isso não atrapalha em nada o que diz a definição. Agora, aproveitando que nós temos aqui uma função, eu vou adiantar algumas coisas que eu vou escrever daqui a pouco. Isso aqui é o que nós chamamos de linguagem das funções. Linguagem das funções. Quando temos uma função de A para B, o conjunto A, todo o conjunto A, ele é chamado de domínio da função. Então, qual o domínio dessa função? Todo o conjunto A. Todo o conjunto A. Qual o contradomínio da função? O contradomínio da função, todo o conjunto B. Então, o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio da função. Outra coisa, se 2 está associado a 5 através da função, nós dizemos que a imagem de 2 é igual a 5. Então, qual é a imagem de 0? 1. Menos 1 e 1 tem a mesma imagem, 2. Então, chama-se imagem o valor de y, que está associado a um x aqui do domínio. Agora, chama-se conjunto imagem os valores de y que são a imagem de algum x. Os valores de y que são a imagem de algum x, 1, 2 e 5. Esses são os valores de y que são a imagem de algum x. Esse conjunto aqui, que eu estou mostrando com o dedo, ele é que recebe o nome de conjunto imagem. Então, se perguntado, qual o conjunto imagem dessa função? 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Falta um. Exemplo 3. Essas coisas que eu falei eu escrevo daqui a pouco, tá? Exemplo 3. Novamente, vou considerar aqui um conjunto A e um conjunto B. F é uma correspondência de A para B. F é uma correspondência de A para B. Elementos de A, vamos colocar aqui menos 2, 0, 1, 2 e 3. Elementos de B, menos 1, menos 4, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. A correspondência de A para B, a lei de associação será a seguinte: o valor de y correspondente a x será igual a x mais 1 se x menor ou igual a 2. E y será igual a 2x se x maior ou igual a 2. Bom, vejamos. Então, isso aqui, a lei de associação agora é definida por 2 sentenças. Se x menor ou igual a 2, o y correspondente será x mais 1. Se x maior ou igual a 2, o y será igual o dobro de x. A igualdade aqui e aqui, tá? É proposital, eu quero isso mesmo. Então, vamos lá. Se x igual a menos 2, como menos 2 é menor que 2, é só somar 1, é o valor de x mais 1. Então, para x igual a menos 2 mais 1, menos 1. Se x igual a 0, 0 também é menor que 2, então aqui vai ficar 0 mais 1, 0 mais 1, 1. Se x igual a 1, aqui vai ficar 1 mais 1, 1 mais 1, 2. Se x igual a 2, se x igual a 2, aqui vai ficar 2 mais 1, 2 mais 1, 3. Mas repare, para x igual a 2 eu posso usar também a de baixo.
Aqui 2 se encaixa aqui, eu fiz 2 mais 1, 3. E 2 se encaixa aqui, então eu vou fazer 2 vezes 2, 4. E se x igual a 3, também é nessa. Para todo x maior que 2, se x igual a 3, 2 vezes 3, 6. Chama-se função de A e B toda correspondência que associa todo elemento de A a um único elemento de B. Então, aqui quando eu faço essa pergunta que farei agora na turma presencial, quase todos respondem corretamente. De A para B é função? Não, não é. Porque esse único elemento aqui, esse elemento aqui de A, tem dois correspondentes em B. Isso não pode acontecer. Para que seja função de A em B, todo elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. E esse aqui tem dois correspondentes em B. Então, F não é função. F não é função, pois 2 pertence a A, 2 pertence ao conjunto A e tem dois correspondentes em B. Dois correspondentes em B. Pronto. Então, o único exemplo que nós temos que é função é esse aqui. Esse é o único exemplo que é função. Agora, eu vou escrever a linguagem das funções. Aquilo que eu falei, domínio, contra domínio, agora eu vou formalizar, ok? Então, agora, linguagem das funções.